Olá, começa mais uma edição do programa Trajetória, programa da TV USP, que tem por objetivo relatar um pouco da experiência, da carreira de docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo. E hoje a nossa convidada é a professora Thaís de Souza Vieira, engenheira agrônoma, formada em 1995, aqui pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da Universidade de São Paulo, com doutorado em Tecnologia de Alimentos na Unicamp, com parte da etapa experimental da tese realizada no CIRAD, é isso, professora? CIRAD. Isso, em Montpellier, na França. Cidade boa. É. Os resultados obtidos permitiram o depósito de uma patente licenciada. Obteve o título de doutora em Tecnologia de Alimentos em 2003, mesmo ano em que assumiu o cargo de pesquisadora na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, coordenando ações para a implantação e acreditação em boas práticas de laboratório. Em 2003, foi convidada a realizar atividades de pesquisa no exterior novamente em CIRAD, na França. Em 2005, ingressou como docente na ESALQ, na área de produção e conservação de alimentos, junto ao Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. E desde então, ministra disciplinas nos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e Ciências dos Alimentos. Recebeu o termo de reconhecimento da ESALQ pela contribuição acadêmica ao ensino de graduação no ano de 2010, com destaque nas categorias Maior Envolvimento Sala de Aula e Maior Envolvimento Alunos no período noturno, além de tributo na categoria Distinção como docente que alcançou o maior número de premiações na edição 2011 do ESALQ Pro. E ainda tem mais, calma. Em 2013, foi vencedora do Prêmio de Excelência em Docência na ESALQ e vencedora do Prêmio de Excelência em Docência na USP, concedido pela Pró-Reitoria de Graduação da USP a 6 docentes da universidade. Obteve o título de livre docente em 2015 e em 2016 fundou o ESALQ Food, grupo de extensão com forte atuação no desenvolvimento de produtos para empresas do setor. Depois desse pequeno resumo, né, do currículo, eu quero começar perguntando, professora Thaís, como é que a agronomia, a engenharia agronômica entrou na vida da senhora? Eu venho de uma família que não tem nenhum agrônomo, nenhum produtor rural, nenhum pecuarista, nada. Meu pai é músico, minha mãe é professora, as tias são professoras, tem tio, foram para a carreira de direito, é pessoal de humanas em geral. Só que eu, muito pequena, vim morar em Piracicaba com os meus pais. Nasci em Indaiatuba, meu pai veio aqui, foi professor de educação artística aqui, foi maestro da ESALQ. Isso eu não coloquei nas informações. Então, e eu sempre fui apaixonada pelo campus. Eu morava na Carlos Botelho, aqui pertinho, era o lugar que a gente vinha, eu com meus irmãos, andar de bicicleta, passear, empinar pipa. Naquela época a criança podia entrar com bicicleta aqui. O campus tinha, acho que, uma circulação de pessoas muito menor. E aquela paixão. E no colégio onde eu estudei, aqui em Piracicaba, eu convivi com alguns agrônomos, professores formados na ESALQ, que despertaram aquela paixão pela área de, principalmente nas matérias de biologia, mas química também. Então, lá pelo segundo ano do ensino médio, terceiro, eu já era apaixonada por genética e eu queria fazer ESALQ para trabalhar com genética. Esse era meu foco. E tanto que foi o único vestibular que eu fiz. Então, acabei o colegial, já fiz inscrição na FUVEST só para engenharia agronômica. Passei. Tranquilo, entrei aqui. Eu estava falando isso e lembrei uma coisa. A gente, quando pensa e olha para trás, parece que tudo sempre foi muito fácil. E, felizmente, eu tenho a tendência de pensar só nas coisas boas. Mas, lembrando de vestibular, que eu nem tinha pensado em falar, fiz vestibular tudo com a mão esquerda. E eu não sou canhota, eu sou destra. Porque vim com a mão operada, estava imobilizada, já pus gesso mais que 10 vezes na vida e justo na segunda fase da FUVEST. Estava eu lá, com garrancho, tenho dó de quem corrigiu minha prova. Mas aí eu entrei na ESALQ. E entrando na ESALQ com esse foco já de ir para a área de genética. Comecei a procurar estágio desde o primeiro ano e ir conhecendo um pouquinho do campus. O que foi legal meu pai na época ele era maestro aqui do coral. Ele era um maestro, depois ele se aposentou enquanto eu ainda era aluna.
Então, ele sempre foi muito festeiro, fazia reuniões em casa, convidava todo mundo. E eu convivi muito com o pessoal do coral na época, que além de alunos, tinha bastante professor, tinha doutorandos, mestrandos. E aí eu fui descobrindo esse outro lado da Exalc, que não era só agronomia e genética, que era o meu foco inicial. Nessa conversa com alunos estrangeiros que estavam fazendo pós-graduação aqui, que tinham uma convivência num ambiente mais informal, que era o ambiente do coral, nas viagens, quando a gente ia cantar, a gente foi descobrindo esse outro mundo e vendo como a Exalc é grande e como a atuação do engenheiro agrônomo pode ser muito ampla. Bom, de certa forma, então, nunca passou pela tua cabeça uma outra carreira? Nunca. Não fiz nem vestibular para outra carreira e nem estudar engenharia agronômica em outra escola. Tanto que eu não fiz nem inscrição para outros vestibulares. Vim confiante aqui. Não tive aquela fase de, ó, dúvida, vou fazer um ano de cursinho para saber o que eu quero. Não. Fazer música, educação física ou engenharia agronômica. O engraçado é que não tinha ninguém da família agrônomo, né? Mas meu pai músico, não tem nada a ver. Em compensação, eu acabei casando com um exalquiano que eu conheci aqui e a família dele é pai, mãe, tio, avô, primos, irmãos. É só engenheiro agrônomo formado pela Exalc. O legal é que todo ano tem alguém completando o quinquênio, então todo ano a gente tem uma desculpa para vir para o churrasco e rever os amigos e ouvir as histórias, que isso é muito legal da Exalc. Mas eu entrei basicamente por já conhecer o campus, essa acho que foi a primeira motivação, e por ter contato com alguns agrônomos que eram colegas do meu pai no colégio onde ele dava aula. Então, a própria professora Tissai, a própria professora Marília, eu já conhecia desde pequena e me encantava pela carreira delas aqui na Exalc. Né? Agora, a parte da pós-graduação foi feita em outra escola e na área de tecnologia dos alimentos. Como é que isso aconteceu? Na verdade, o que aconteceu? Eu entrei na Exalc, no primeiro ano fui fazer o primeiro estágio que apareceu, era com avicultura na genética, durante o mês de férias. Você ia lá, ficava separando os pintinhos. Era um estágio de curta duração, de um mês. Eu vi e falei, putz, não é isso. Aí fui fazer um outro com cultura de tecidos, né? Fui experimentando. Quando eu estava no terceiro ano, eu estava fazendo um estágio com genética quantitativa. Eu gosto muito de estatística, sempre gostei de exatas. Eu era aquela aluna que os colegas emprestavam o caderno para tirar xerox e estudar. Me xingavam depois porque tinha pouca anotação. Não devia falar isso numa entrevista, porque não é o exemplo que tem que ser dado. Mas me xingavam porque não entendiam minha letra e porque tinha pouca anotação. Mas aí foram aprendendo, não copiavam mais. Mas com essa facilidade, não sei se a facilidade é amor, interesse. Eu gosto da área de exatas. Eu acho que eu fui juntando com a parte de biológicas e achei que a genética quantitativa era algo bem legal. Então foi um estágio em que eu fiquei mais tempo, trabalhando com melhoramento de soja no departamento de genética, até que eu fui fazer a disciplina obrigatória em alimentos, que é aquela que a gente tem no terceiro ano da graduação em agronomia. E a primeira aula eu lembro até hoje, que foi uma aula da professora Marília sobre a agroindústria de alimentos e falando da importância. Eu falei, poxa, pera lá. A gente está aqui produzindo alimentos, mas eu posso chegar nas pessoas lá no final, no consumidor. Aí acabei procurando estágio no departamento. E o mestrado eu fiz aqui na Exalc. Então, acabei a graduação e, como eu tive uma iniciação científica na graduação, já enganchei um mestrado. A minha dúvida, aquela dúvida existencial que acho que todo mundo tem na vida, foi quando eu acabei o mestrado. Aí sim, você para pensar, falei, e agora? O que eu vou querer fazer? E aqueles convites, falavam, não, tem potencial, vamos fazer doutorado. Eu falei, não sei, eu não sabia se eu queria seguir nessa área ou não. Aí eu parei, fiquei um ano dançando, só vivendo de dança, fazendo apresentações. Eu danço até hoje, flamenco é outra paixão, além de ensinar. Isso não estava no roteiro. Não estava. Então, eu fiquei um ano fazendo cursos, participando de apresentação em shows, pocket show, em bar, tudo mais. Acabei indo para Campinas, atrás do flamenco, que tinha um grupo muito bom lá na época, e daí acabei me envolvendo com a Unicamp. Mas antes, entre o mestrado e o doutorado, eu fiquei um ano e meio nessa dúvida. E antes de fazer o doutorado, eu trabalhei um pouco com o professor da Unicamp, como era contratada via Funcamp.
né, a FEALC deles, e trabalhei na assessoria em alguns projetos, na área de lipídios, desenvolvendo produtos, especificamente bases gordurosas, e vi que esse era outro campo muito legal. Aí só em 2000 que eu fui fazer o doutorado na Unicamp. E aí, falo mais do doutorado? Pode aí falar. continuei indo, continuei E seguindo. aí na área de tecnologia de Na área de alimentos. tecnologia de alimentos. E aí, no doutorado foi muito legal, porque antes eu estava focada bem em oxidação, antioxidantes, aqui na Exalc, na minha iniciação científica, e no mestrado, no laboratório de óleos e gorduras. E aí foi assim, essa pausa para respirar, falar o que eu quero fazer. Vi que essa parte de desenvolver produtos de uma forma mais ampla era bem legal, gostei. Aí no doutorado eu fui trabalhar aproveitando um resíduo, uma torta de filtração de cana-de-açúcar, que foi o objeto da patente depositada, que foi licenciada e tal, e consegui um projeto FAPESP no doutorado. Então eu tinha esse projeto com bolsa da FAPESP, trabalhando com a cera de cana-de-açúcar, até que apareceu uma empresa francesa que queria usar a cera de cana-de-açúcar em cosméticos. E aí que eu acabei indo fazer um período de sanduíche na França, no CIRAD, em Montpellier. Aí chegando lá, uma outra surpresa, o meu orientador, que tinha já vindo para o Brasil, a gente tinha ajustado tudo. Quando eu cheguei lá, depois da minha primeira semana no laboratório, ele se aposentou. Ele veio, ele falou, ele estava arrumando uma caixinha, pondo uns livros e tudo mais. Eu falei, onde você vai? Ele falou, vou sair, é a retraite. Eu falei, poxa vida, né? O que será que é isso? Procurar no dicionário, aposentadoria. Eu falei, caramba! Mas no fim deu tudo certo, porque tinha um orientador aqui no Brasil, a estrutura do laboratório era excelente, então todas as análises, a parte que eu ia fazer lá deu certo. E, na verdade, um pouquinho antes de ir para esse período de sanduíche no CIRAD, eu tinha feito, enquanto ainda estava no doutorado na Unicamp, um concurso da Embrapa. Foi um concurso no âmbito nacional, foi um concurso bem grande, para várias vagas, e era um concurso em que a gente se inscrevia na área e na região, e não sabia em que unidade iria. Então eu fui e estava ali classificada em segundo lugar na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, para a região Sudeste. A primeira candidata acho que já tinha sido chamada e eu estava ali naquela lista. Quando eu acabei de voltar para a França, era no meu segundo ano de doutorado, a Embrapa me chamou. Então aí eu corri, eu teria mais 2 anos no doutorado, mas corri com os relatórios, a gente depositou a patente, aí infelizmente não teve publicações resultantes, porque tinha a questão de proteger aquilo, e fui trabalhar na Embrapa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Embrapa Tecnologia de Alimentos. Também nessa área de análise de lipídios e cromatografia e tudo mais. Então foi bem rápido, aquela pausa que eu tive necessidade de fazer antes, depois não teve nem tempo para respirar e falar o que eu quero fazer, né? Aí mudei para o Rio, já era casada, fiquei lá, adorei trabalhar na Embrapa, é muito legal, exceto que era uma fase muito difícil, foi numa época de uma restrição orçamentária, assim, terrível, com problemas de verba para custeio. Eu fico feliz de ver que essa fase ficou para trás, não existe mais. Mas foi justamente nessa fase em que eu morava no Rio, meu marido continuava aqui em Joaquim Egídio, que é onde a gente morava antes, e cada um viajando e tal, até que apareceu um bebê, que é o meu filho mais velho, que hoje tem 13 anos, o Pedro. Então, o Pedro ia nascer, eu continuei trabalhando na Embrapa. Na verdade, antes disso, eu fui de novo para a França como pesquisadora convidada. Então, essa relação que começou lá em 2002 com a França, ela foi se mantendo por meio de participações em projetos, ou recebendo pesquisadores que vinham aqui. Aí fui de novo para o mesmo lugar, trabalhar num segundo projeto. E foi lá, voltando da França, que eu descobri que ia ter o Pedro, não tinha sido planejado, mas foi numa época excelente. E enquanto eu estava em licença maternidade, abriu um concurso aqui na Exalc. Como meus pais moram aqui, o marido morando em Valinhos, eu lá no Rio de Janeiro, mesmo gostando muito de lá, falei para o meu chefe da Embrapa, falei, era o Amaury Rosenthal, falei, eu vou fazer um concurso, estou em licença maternidade, se eu passar na Exalc, eu não vou voltar para ir, tá bom? Aí fiz esse concurso em 2005.
Então, fiquei 2003, 2004, 2005 na Embrapa e acabei voltando para cá, pedi demissão para assumir o cargo na Exalc antes mesmo de ser contratada. E voltei para cá. Aí tem uma parte interessante dessa história, que a senhora começou a lecionar antes mesmo de Comecei, porque meu concurso foi em agosto de 2005. E aí, como esse concurso da Embrapa tinha outros candidatos e ele ainda estava válido, eu tive uma preocupação muito grande em avisar o atual chefe. Falei, olha, tem que correr logo para conseguir repor essa vaga, já que eu estava saindo. Então, e é bom, né? É legal ter essa relação, que são pessoas com quem a gente se dá bem até hoje, inclusive em projetos mais recentes com a França, esse antigo chefe participou e foi muito legal. Então, eu fiz o concurso de Exalc em agosto, o resultado saiu logo em seguida, e aí eu já mudei para cá, para Piracicaba, com o filho pequenininho, né? O Pedro tinha menos de 1 ano. E já comecei a dar aula. Então, acho que na seguinte semana do concurso, antes mesmo do contrato, já encarei uma classe de agricolões de 100 alunos para dar aula de óleos e gorduras, matérias-primas oleaginosas. Fui contratada na Exalc como docente só em fevereiro do ano seguinte, de 2016. Aí de lá para cá, tá aí. Como uma nova história. E nós vamos conhecer, logo depois do intervalo, um pouquinho mais desse projeto do Exalc Food junto com a professora Thaís. Mas para encerrar o primeiro bloco, quero fazer uma pergunta clássica. O que a Thaís faz quando não está em projetos de pesquisa e de ensino? Além de dançar flamenco, que nós já descobrimos. Né? Danço flamenco, né? Sexta-feira já tem um show. Olha, Fabiano, no final do ano a gente tem inúmeras planilhas sempre para preencher. E uma delas foi muito legal, que foi colocar em uma planilha todas as atividades de extensão. E eu vi que eu não tenho muito tempo livre. Se a gente somar o tempo gasto, o tempo dedicado, né? Dedicado a aulas. Eu estava com uma carga horária no segundo semestre de 18 horas semanais. Então, metade do tempo é sala de aula, fora preparar material, corrigir prova, corrigir trabalhos, tudo mais. E eu vi que com essa história da extensão, muito tempo também preenchido em extensão, com atendimento aos projetos, organização dos cursos, sobra bastante pouco tempo. Assim. Mesmo assim, hoje eu cheguei atrasada para a entrevista, estava fazendo uma aula de yoga, porque você tem que, uma hora, relaxar e tirar a mente desse tumulto diário, não que seja um tumulto ruim, mas dessa agitação. Dançar, ficar com os filhos, passear com o cachorro, são 2 meninos de 13 e 11 anos que têm muita energia sempre, todas as horas do dia, mas felizmente são bem independentes, fazem tudo quase sozinhos. E sobra os finais de semana, né? Exalquiano sempre. Nesse último final de semana a gente já teve um churrasco organizado pela Delc, só com os exalquianos da região de Campinas. E era muito legal. Acho que a vantagem, eu tenho uma dificuldade enorme em separar trabalho de vida pessoal. Então, os alunos que estão no grupo, a gente sai junto, a gente faz festa junto. E eu acho que isso é o mais legal, porque se a gente separar de vez, não tem graça vir aqui todo dia trabalhar, a gente não tem tanta vontade. Então, lá no pessoal, mas eu acho que assim, o principal é aproveitar a família, cozinhar muito, fazer almoço, chamar todo mundo para ir em casa e dançar. Dançando. Essa é a professora Thaís. Obrigada. Eu que agradeço, mas nós voltamos no segundo bloco conhecendo um pouquinho mais do trabalho de extensão da professora Thaís. Não saia daí. Bom, o Grupo Exalc Food, como eu falei, a gestão foi em 2015, a gestão do grupo, a formação. Em 2016 a gente iniciou nossas atividades com eventos, com consultoria. No finalzinho de 2016 houve uma outra mudança
na carreira minha, no breve histórico do grupo, que foi justamente uma fusão, que foi muito bem-vinda. A gente tem a professora Marília Oeterer, que se aposentou, que foi fundadora do grupo GTEP, que é um grupo de extensão, inovação tecnológica e qualidade em pescado, que é referência, foi o pioneiro no Brasil. Com a aposentadoria dela, ela veio me procurar para solicitar que fosse dado andamento às atividades do grupo no departamento. Pescado é uma cadeia muito complicada, muito específica, tem muito problema de qualidade, na verdade, na falta de qualidade, relacionado ao consumo, muita coisa para se fazer. Então, no finalzinho de 2016, então, no primeiro ano de existência do grupo Exalc Food, a gente teve uma união entre o GTEP e o Exalc Food, e agora é um grande time. O que é legal dessa união é que o Exalc Food veio com uma proposta de levar difusão de conhecimento em desenvolvimento de produtos e ajudar empresas, trabalhar com assessoria, com consultoria, para pequenos produtores, produtores que querem começar uma atividade, uma startup, em desenvolvimento, concepção e inovação em produtos, em vários alimentos. Como o GTEP, a gente já conseguiu uma experiência bem mais consolidada na parte microbiológica, de segurança alimentar. Então foi muito legal, porque a gente conseguiu ampliar a atuação dos dois grupos em conjunto. Então, além do desenvolvimento de produtos, a gente começou a oferecer consultoria também em boas práticas de fabricação. Os alunos se uniram e vão aplicar a lista de verificação, indicar pontos de melhoria em uma empresa, em um processo. Então, a natureza das consultorias que a gente faz é basicamente essa: trabalhar com concepção de um produto, com formulação, tudo mais, mas a gente consegue atuar na cadeia inteira, desde qualificação de fornecedores até implantação de boas práticas. É um trabalho que tem dado certo, a equipe é grande, mas é muito gostoso a gestão desse time que tem pós-doc, alunos de doutorado, de mestrado e vários de graduação. Inclusive, hoje a gente estava com 2 franceses aqui que chegaram, são novos no grupo e já foram incorporados às atividades e estão nos ajudando com o planejamento de uma atividade. A reunião de hoje, especificamente, a gente tem reuniões semanais, mas hoje o principal assunto da pauta era o checklist para o nosso próximo evento, que é um workshop sobre cafés especiais, que acontece aqui, onde a gente está fazendo os preparativos para o nosso evento de hoje. É a 3ª edição do Conexão Exalc Food. Hoje a gente tem o pessoal aqui da Associação de Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana. Nós temos a Patrícia, que está ali, uma ex-aluna da Exalc, e uma das metas do grupo é justamente a gente trazer esse conhecimento, difusão, informação, não só para alunos da Exalc, mas para a comunidade da região. Então a gente tem hoje as 40 vagas desse evento, lotaram de uma maneira assim, recorde, foi muito rápido. Sobre café, a gente viu que o público tem interesse em café, muita gente de fora, donos de cafeterias e muitos alunos daqui também. Então nós temos os alunos preparando esse evento, aqui vai ser a parte prática, a gente começa com uma parte teórica e em seguida viremos para cá, para a parte de degustação. A trajetória de hoje fica por aqui. Nos reencontramos na próxima edição. Até lá!